Alô, pessoal, estamos aqui novamente para bater aquele papo em assuntos relacionados à saúde. O assunto de hoje é o seguinte: como o nosso organismo responde a um ataque cardíaco? Um ataque cardíaco ou infarto do miocárdio é um fluxo sanguíneo para a parte do músculo cardíaco, o miocárdio, sendo bloqueado e essa parte do órgão não recebe sangue suficiente. Os problemas são mais frequentemente causados por bloqueios nas artérias que fornecem sangue ao músculo cardíaco. O acúmulo de placas nessas artérias é conhecido como doença arterial coronariana, o tipo mais comum de doença cardíaca no mundo. Quando seu suprimento de sangue é reduzido, as células musculares do coração ficam danificadas e morrem. Quanto mais tempo passa sem fluxo sanguíneo, maiores são os danos ao músculo cardíaco. Todos os anos, cerca de 400 mil pessoas no Brasil têm um ataque cardíaco. 1 em cada 5 ataques cardíacos são silenciosos, o que significa que passam desapercebidos, devido à falta de sintomas evidentes, como dor no peito ou falta de ar. Os ataques cardíacos silenciosos tendem a afetar mais homens do que mulheres. Aproximadamente 12% dos adultos que têm um ataque cardíaco morrem dentro de um mês após o evento, de acordo com um estudo do ano de 2019. Essa taxa de mortalidade é baseada em dados coletados e beneficiários do Medicare em 2014. Ataque cardíaco não é o mesmo que parada cardíaca. O primeiro caso é causado por circulação sanguínea prejudicada, enquanto que a parada cardíaca acontece quando o coração para de bater repentinamente, devido ao mau funcionamento elétrico do órgão. O que acontece durante um ataque cardíaco? Um ataque cardíaco é uma emergência médica experimentada ao longo de minutos ou horas, mas as bases para esse evento são definidas com anos ou décadas de antecedência. O coração é um órgão muscular. O coração adulto e médio bate 100 mil vezes ao dia, empurrando cerca de 5 litros de sangue oxigenado e rico em nutrientes pelo corpo a cada minuto. O sangue primeiro viaja do coração para os pulmões, onde é reoxigenado antes de retornar ao coração para ser bombeado para as artérias, fornecendo oxigênio e nutrientes para o cérebro, para o trato digestivo e o resto do tecido do nosso corpo. Na maioria das vezes, no período que antecede um infarto no miocárdio, as duas artérias coronárias primárias que fornecem oxigênio e nutrientes ao nosso músculo cardíaco se estreitam ao longo de anos e décadas, em grande parte devido à aterosclerose, um acúmulo de placas de gordura nas paredes arteriais. As placas ateroscleróticas são duras por fora e macias por dentro, e fazem com que as artérias se tornem rígidas, se estreitam ao longo de anos e décadas. A aterosclerose é um processo pelo qual as placas de gordura se acumulam dentro das artérias. Causa doença arterial coronariana e pode levar a ataques cardíacos. Às vezes, a superfície externa dura das placas pode rachar, e os componentes sanguíneos chamados de plaquetas grudam nas rachaduras, formando coágulos sanguíneos, que estreitam ainda mais essa artéria. Se as artérias já forem estreitadas devido a anos de aterosclerose, o coágulo pode bloquear completamente o suprimento de sangue junto ao coração. Pedaços de placas podem também se romper e se mover através da artéria, fazendo com que o bloqueio piore rapidamente. Tais bloqueios podem levar a um ataque cardíaco em poucos minutos. As células musculares do coração sofrem danos e começam a morrer. Menos comumente, um espasmo súbito ou contração das paredes das artérias coronárias pode bloquear o fluxo sanguíneo para o miocárdio, desencadeando assim um ataque cardíaco. Esses espasmos ocorrem com mais frequência em pessoas que fumam e em pessoas com colesterol alto ou pressão alta. E os espasmos, às vezes, podem ser impulsionados pela abstinência de álcool ou uso de estimulante, entre outros gatilhos. Quais são os sinais de alerta de um ataque cardíaco? Dor ou desconforto no peito, dor ou desconforto em áreas superiores do corpo, como mandíbula, pescoço, no dorso, nas costas, braços ou ombros, dificuldade em respirar, sentir-se fraco, tonto ou desmaios, cansaço incomum e inexplicável e também
náuseas ou vômitos. Os sintomas de ataque cardíaco podem variar entre homens e mulheres, embora a dor ou desconforto no peito seja o principal sintoma para ambos os sexos. No entanto, as mulheres são mais propensas a experimentar outros sintomas que normalmente estão menos associados ao ataque cardíaco, como cansaço incomum ou inexplicável e também náuseas ou vômitos. Um dado bastante interessante: os infartos no miocárdio são mais comuns nos meses de inverno em comparação com outras épocas do ano e pode ser desencadeada por estressores físicos e emocionais, como exercícios vigorosos, medo intenso ou raiva, de acordo com uma revisão de 2009 publicada pela revista Cardiology in Review. Fatores genéticos, tabagismo e sedentarismo podem aumentar o risco de ataque cardíaco. A exposição de longo prazo à poluição do ar também pode aumentar o risco de infarto do miocárdio, de acordo com uma meta-análise de 2021 publicada na revista Frontiers in Medicine. Qual seria o primeiro tratamento para o ataque cardíaco? O primeiro envolve a remoção do coágulo sanguíneo ou placa que está bloqueando a artéria para limitar os danos ao músculo cardíaco, de acordo com o National Heart, Lung and Blood Institute. O tempo é um fator crítico. Se um paciente chega ao hospital rapidamente, os médicos podem restaurar o suprimento de sangue do coração e prevenir ou limitar danos maiores. O fluxo sanguíneo pode ser restaurado através da angioplastia, ou mesmo um implante de stent, ou seja, uma inserção de um pequeno tubo de malha que mantém abertas artérias frágeis ou estreitas. Uma cirurgia de revascularização do miocárdio pode ser usada para restaurar o fluxo sanguíneo em ataques cardíacos. Os pacientes também podem receber medicamentos para evitar uma coagulação do sangue, como, por exemplo, a aspirina. Tratamentos adicionais podem incluir nitroglicerina ou nitratos, que melhoram o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias e aliviam a dor no peito, bem como medicamentos trombolíticos que ajudam a dissolver os coágulos sanguíneos. Nos siga diariamente aqui no canal Uma Luz para Fisioterapia. Temos aquele papo diário, todo dia ao meio-dia, conversando sobre assunto de saúde. Participe conosco, faça suas perguntas, porque uma vida saudável te traz longe dos problemas de saúde. Um grande abraço a todos e sigam saudáveis, pessoal.